Olá, olha a gente aqui de volta com mais um podcast da Talk, podcasts inteligentes, onde todas as semanas a gente traz assuntos interessantes, curiosos, assuntos que fazem a gente refletir e pensar um pouco mais na vida. O tema de hoje, o nosso personagem de hoje, também é uma figura emblemática, muito simpática, por sinal. Eu estou aqui com o professor Irã Costa Neves, vai bater um bate-papo, vai ter um bate-papo muito gostoso com a gente porque está lançando um livro chamado Vertiginâncias. Está aqui esse livro que a gente vai falar sobre ele, mas não só sobre literatura, não só sobre cultura, vamos falar sobre arte, a arte da música também, e apresentar, né, este ilustre convidado de hoje, que de uma certa forma tem atividades bastante diversas e ecléticas. Seja bem-vindo aqui ao Talk Podcasts, professor. Agradeço pela acolhida, Sr. Og, e a gente está à disposição para qualquer indagação a respeito do vertiginâncias e outros aspectos assim que talvez tornariam mais interessante a nossa conversação. Com certeza. Professor, antes de mais nada, eu quero, né, por curiosidade, né, falar um pouquinho do seu currículo aqui, porque o professor Irã, ele é professor de deontologia policial. Então vamos saber o que é isso aí já já. É defensor público de segunda instância, e é considerado pelos seus pares na Defensoria Pública como um dos defensores mais atuantes, tendo conduzido mais de 1.000 sustentações orais como tribuno. Além disso, o professor já foi preparador técnico, preparador físico e orientador técnico de futebol, é compositor profissional também, com mais de 250 composições e escritor, como eu falei agora há pouco. Professor, deixa por curiosidade, como é que foi reunir tantas qualificações assim, algumas bastante diferentes, né, bastante ecléticas, até numa figura só, numa pessoa só? Então, eu acho que na trajetória existencial a gente está exposto a muitas variáveis, né? Há um filósofo espanhol chamado Ortega y Gasset, que dizia assim: eu sou eu e minhas circunstâncias, né? Sim. Então, às vezes a gente é plasmado pelas circunstâncias que impõem determinadas condições para a gente fazer as escolhas que trazem consequências para a vida da gente, umas boas, outras ruins, né? Essas que o senhor mencionou aí foram positivas. A gente se se adequa a cada uma dessas figuras, né? Dessas situações. Profissões. Essas situações, elas são aparentemente dispersas, mas existe alguma coisa que as catalisa. Que as une, tem um elo ali É justamente esse entre centro, elas. né, que nos representa, a gente chama de ego ou eu, né? É uma instância psíquica que catalisa tudo aquilo que aparentemente está disperso. Que seria, por exemplo, um múltiplo transformado numa unidade, né? Então, eu vejo assim, essas atividades ou esses ofícios, né, que aparentemente estariam dispersos, eles, de certa forma, representam um sistema. Eles estão interligados, né? Bacana. Professor, o senhor é professor de deontologia. O que é a deontologia policial? Na verdade, eu fui professor de deontologia porque eu inaugurei a academia de polícia aqui, porque o primeiro concurso público que eu prestei na vida foi para delegado de polícia civil. Em 1984, eu vim do estado de São Paulo. O senhor é do interior de São Paulo, mais né? especificamente São José do Rio Preto, a minha cidade natal. Ali eu advogava na área criminal. E eu percebi que o retorno do ponto de vista financeiro não era aquele que eu esperava, né? Porque a gente, na vida acadêmica, sonha com um sucesso que às vezes só chega a médio ou longo prazo. Aí eu prestei o concurso para cá, vi para Mato Grosso do Sul e fui bem sucedido naquele concurso, fui nomeado e o meu primeiro órgão de lotação foi a academia, hoje chama-se Acadepol, salvo engano. Mas na época chamava-se Academia Estadual de Segurança Pública, né? E aí de aluno eu me transformei em coordenador de recursos humanos e de professor.
de deontologia. E o que é a deontologia? A deontologia seria a ética aplicada a uma atividade profissional. Sim. Todas as profissões possuem a sua deontologia. Sua ética. Entendi. E aí a atividade policial, né, ela precisa também desse regramento, dessa principiologia. Então a gente ministrava aulas de deontologia policial sob a coordenação do então diretor da academia, que é o professor César Mahfouz Maksud, parente nosso também. Sim, primo. Descendência sírio-libanesa. Né? Então foi uma experiência riquíssima para a gente, né? Aprender ensinando. Agora, eu pelo menos eu tenho isso comigo, né? Eu desenvolvo algumas atividades, também sou músico, Sim. Né? Tenho várias composições desde a minha pós-adolescência, aquela coisa toda, e eu sempre tive comigo uma coisa assim que eu gostava mais. Eu sempre dizia o seguinte: puxa, se eu tivesse condições, se eu pudesse viver disso, eu viver de música. No meu caso, sou jornalista, sou apresentador de TV, assessor de imprensa, meio publicitário, empresário e tal, mas se eu pudesse viver de música, eu viveria de música. O senhor também, com tantas atividades assim, se o senhor pudesse escolher uma daquelas, tem uma em especial ou não? Fica difícil, porque eu gosto de todas essas atividades. Por exemplo, eu sou da área jurídica, eu me realizo muito na área jurídica, quando a gente consegue um determinado provimento, né? Através da instrumentalidade de um processo, a gente consegue fazer valer um direito. Então, isso tudo é muito gratificante. Claro, cada uma dessas, metaforicamente falando, frutas, possui o seu respectivo sabor. Né? Então, existe o sabor que a gente experiencia quando a gente conclui uma composição musical, quando a gente vê aquilo que estava apenas naquele recôndito, né? De um recinto fechado, de repente se tornando alguma coisa audível na voz de muitas pessoas. Então existe esse lado também da vaidade pessoal, Sim. que parece que está realmente muito presente na alma do artista. O artista, de um modo geral, ele no fundo, é uma visão minha, muito pessoal, ele é um tanto vaidoso, né? Então, eu tenho essa impressão que realmente existe uma carência afetiva que faz com que uma pessoa sublime alguma coisa relacionada com isso em forma socialmente aceitável. E a isso a gente chamaria de arte, né? Sim. Mas eu estaria fazendo uma reflexão um tanto de cunho filosófico sobre uma produção artística. Eu acho que cada um que produz arte, ele tem as suas motivações, né? Sim, claro. A gente não pode universalizar alguma coisa que talvez tenha também uma radicação subjetiva. No meu caso, a música ele veio muito antes de eu pensar no que eu gostaria de ser da vida, do que eu gostaria de fazer. No seu caso, o que veio primeiro? O que veio antes? A tal vaidade de a gente procurar, vamos dizer assim, assumir aquela performance dos artistas da época que a gente via na televisão, ainda em branco e preto, né? Sim. Por exemplo, eu achava a tropa do Chico Buarque muito antiga do meu palato, né? Isso nos anos 70, mais ou menos? 70, já 80? Antes? 60. Na década de 60, quando surge o movimento da Jovem Guarda, foi aquele movimento que me retira assim, de um envolvimento com uma arte mais cabeça, como se dizia à época, né? E aí eu mergulhei naquela alienação da Jovem Guarda, que seria transformar em uma cultura musical tupiniquim aquilo que via do estrangeiro, né? Sim. Então a gente se realizava com aquilo. Então aquilo fazia com que a gente se travestisse como um artista, usando calça boca de sino, anel de brucutu, uma série de coisas assim que davam aquele tempero para a nossa juventude da época, né? Então nesse meio é que eu vamos dizer assim, eu começo a fazer as minhas primeiras composições. Muito bacana. Com aquele violãozinho bem arroz com feijão ainda, porque a harmonia da música da Jovem Guarda é um tanto pobre se comparada com a da Bossa Nova, por exemplo, que tem elementos jazzísticos, né? Uma letra bem elaborada, poetas do quilate de um Vinícius,
de pessoas assim, Carlos Lira, é um outro departamento. Então, eu comecei pelo arroz com feijão, comecei pela Jovem Guarda mesmo, né? Hoje eu tenho músicas mais rebuscadas, porque eu também me permiti a incursionar por essa praia, né? De uma harmonia mais elaborada. Mas foi mais ou menos por aí. E essa, logicamente, obviamente, esse lado musical veio muito antes da profissão jurídica, da formação e tal. Como é que o senhor foi, o que o levou para a área jurídica? O que me levou foi a curiosidade de conhecer assim, mais de perto as razões pelas quais um casal estava tão entusiasmado por estar se programando por um baile de formatura. E eu estava amarrando o meu tênis, porque eu ia entrar na quadra de futebol de salão, lá no meu clube em São José do Rio Preto Palestra, quando eu vi um casalzinho animado falando da formatura, da festa da formatura. Da formatura. Aí eu falei, mas vocês nessa área de direito? Mas eu não sabia até então, eu indaguei a eles, vocês estão se formando em quê? Que formatura do quê? Eles falaram, nós estamos nos formando em direito. Né? E eu que estava pensando em cursar medicina, e não fui bem sucedido no primeiro vestibular, eu me entusiasmei com aquele casal. Eu falei assim, meu Deus, eu gostaria de ser tão feliz um dia como esses dois aí. E aí eu fui e me inscrevi na Faculdade de Direito de São José do Rio Preto, a antiga FADIR. Né? E foi um período acadêmico assim, muito enriquecedor. A partir do segundo ano, porque até o segundo ano eu não levei a sério o direito. Tanto é que eu só fui levar a sério quando o professor de Direito Constitucional me flagrou colando. Ele não me tirou a prova, só olhou para mim, eu nunca mais esqueci a fisionomia dele. Deu uma dele. repreensão ali só com o olhar. Então, nunca mais esqueci a fisionomia dele. Né? E aí eu comecei a sair da turma do fundão e me juntar àqueles que estavam levando a sério mesmo o curso. E graças a Deus a gente... Deu certo, né? Isso rendeu bons frutos, né? Como eu disse no começo aqui, o senhor tem aí no seu currículo mais de 1000 sustentações orais. A participação de, para quem não sabe o que é, vou fugir do termo técnico, sustentação oral, na verdade, participação do Tribunal do Júri, né, em júris. Mais de 1000, professor. Você deve ter muita história emblemática para contar desses, digamos assim, desses tribunais, né? Cada sessão do júri, onde prevalece o princípio da oralidade, daí nós enfatizarmos bastante a expressão sustentação oral, né? Sim. Porque ali a gente vai deduzir uma tese assim num esquema de debate. O promotor, que encarna o espírito acusatório ou a função acusatória, ele sustenta uma tese, e o advogado ele antepõe a tese à chamada antítese, mas tudo isso oralmente. Né? Sim, com então, argumentos. Desde argumentos, retóricas, dialéticas, tudo que contribui para a persuasão do jurado, que é aquele que vai julgar o mérito, né? A gente coloca em operação. Né? Então é um embate. Como eu vinha da área criminal como advogado em São José do Rio Preto, eu já vinha com alguns júris. Quando eu cheguei aqui, eu manifestei realmente essa predileção para atuar, assim, preferencialmente na área criminal, e como eu tinha essa expertise da tribuna do júri, eles começaram a me designar para sessões pelo interior todo do estado. Então, talvez não haja uma comarca do estado de Mato Grosso do Sul que não tenha feito um júri mesmo. Não tenha feito um júri. E você lembra de algum que tenha sido mais emblemático assim na sua vida? Mais emblemático pelo sentido de ter sido difícil, ter sido emocionante, ter obtido um resultado não esperado, mais ou menos nesse sentido? Geralmente o leigo, ele tem aquela visão de que o advogado, ou no caso o defensor público, que atua no contexto do Tribunal do Júri, sempre vai defender uma tese de absolvição. Mas não, nem sempre a gente guarda as melhores recordações de teses absolutórias. Muitas vezes, uma tese desclassificatória é aquilo que melhor representa a justiça que a gente persegue, que a gente quer levar para o concreto daquela realidade. Né? Então, dos inúmeros júris que eu fiz, eu lembro de um que realmente eu consegui desqualificar
aquela conduta atribuível ao nosso assistido, e ele saiu agradecido ao ponto de, semanas depois, me telefonar, dizendo que estava vindo um vinho para que para que eu recebesse aquele presente dele. Mas como ele era uma pessoa extremamente marcada, né, nos anais aí do jornal especializado na área criminal, eu procurei assim ou do crime, né? Não vou me envolver. Não dar aquela continuidade. Sim. Embora a gente tenha que separar bem as coisas, né? Claro. Eu falei, não, eu virei crente, muito, muito grato, eu já me sinto gratificado por ter obtido aquele resultado, né? Mas eu não posso entrar em detalhes, evidentemente, em relação a essa Sim, personagem, claro. Mas foi um dos júris assim, mais marcantes, não somente por aquilo que aconteceu durante a sessão, mas por aquilo que aconteceu durante o processo. Foi um processo bastante, vamos dizer assim, carregado de animosidades entre o profissional e o assistido, né? Porque nós não entrávamos em acordo em relação a determinados, vamos dizer, expedientes, né? Porque ele também, o assistido, ele faz a autodefesa dele. Sim, claro. E muitas vezes ele se afina por um diapasão diferente do nosso, usando da metáfora musical, né? Então, seria aquilo que eu penso de momento na memória. Mas como eu disse para você, Og, eu acho que todos os júris têm a sua dignidade própria. Cada júri representa um destino. Tem sua característica, seu aspecto. Não existe forma da gente desmerecer um indivíduo se cotejado com o outro. Cada um possui a sua dignidade existencial, né? E isso passa também para o cenário do Tribunal do Júri também. Bom, o senhor me falou da música, que começou bem antes, essa sua atuação como defensor. E onde é que entrou e quando entrou aí o preparador técnico, o preparador físico né? E orientador técnico? Né? Onde é que entrou esse personagem, digamos assim? Eu à época, trabalhava como defensor público de entrância especial em Dourados, que é uma comarca de entrância especial. Eu passei por muitas comarcas do interior. E a comarca de Dourados me oportunizou também exercer atividades docentes na então Socigran, hoje Unigran. Sim, conheço. E aí lá fui eu ministrar aulas de direito penal e depois de sociologia jurídica. Foi a cadeira de que eu mais me ocupei durante essa década que eu lecionei na Unigran de Dourados. E ali eu tive um aluno que era treinador e preparador físico do Biratã de Dourados. Sim. E como ele não ia muito bem de notas de sociologia jurídica, e à época eu também cursava educação física, no mesmo complexo da então Socigran, ele falou assim, professor, se o senhor quiser ser meu aluno lá no Biratã, já que o senhor está fazendo educação física, fique à vontade. Mas o que ele estava objetivando era a nota, melhorar a nota dele. Claro, com Mas certeza. Eu fui com a minha pranchetinha, na qualidade de acadêmico de educação física, né? E ele lá foi um mestre para mim. Tudo que eu ensinava de sociologia jurídica, o papel ali. Exato. Ele me ministrava aulas de como eu deveria me portar na condição de preparador físico, porque o que eu tinha é teoria. Eu conhecia biologia molecular, treinamento esportivo, todas as disciplinas, fisiologia de alto esforço, aplicáveis a atletas de ponta, né? E no futebol profissional a gente tem que aplicar tudo isso. E eu aprendi muito naquelas 2 temporadas, foi em 1995 e 1996, né? Em 1995 eu compus a comissão técnica na condição de preparador físico. Quando ele veio para Campo Grande, eu vou falar o nome dele, um grande amigo, professor Lacerda, comandante Lacerda, foi comandante da Polícia Militar também, e ele realmente veio para cá, e o pessoal na campanha seguinte, na temporada seguinte, falou assim, eu era um rapaz na época, aquele rapaz que veio com aquela pranchetinha, que trabalhava com o comandante Lacerda, será que ele não quer compor também com a gente aqui nessa temporada de 96? Aí eu fui para 96, ainda como preparador físico no início, e de repente o treinador caiu, eu acumulei as 2 funções, de preparador físico e orientador tático. E comecei a obter grandes vitórias, né? Aqui no Brasil a cultura é essa, tem que dar retorno, né? Claro, não curto espaço, não, eles derrubam o chapéu do treinador. Fui para
Corumbá, jogarmos com o Marítimo. Ganhamos de 3-0 lá em Corumbá. A imprensa veio depois do jogo e falava, tem o dedo do treinador aí. Eu ficava cheio, com o ego inflado, né? Então foi um período muito interessante para mim. Eu almoçava futebol, jantava futebol, quer dizer, no sentido de preparar o elenco, né? Tanto na parte física, parte tática, parte de esquemas de jogo. Então eu tive que estudar muito. Tanto é que quando... Mas isso antes do trabalho com a defensoria, não? À época eu estava realmente... Nós estávamos em greve. À época. Mas você já era defensor público? Estava em Dourados. Sim. Eu estava em Dourados como defensor público. Ali realmente teve essa oportunidade que me ofereceram uma cadeira de direito penal no início, na Unigran, e depois de sociologia jurídica. Aí eu saí de direito penal e ministrei aulas de sociologia jurídica por quase 10 anos. Então o senhor tem formação em educação física, também, direito e, o senhor tinha me falado, psicologia, é isso? Eu sou licenciado em filosofia pela Unigran. Uhum. E a filosofia é a mãe de todas as ciências, né? E eu fiz um link com a psicologia social e psicologia da saúde. Então, fiz mestrado, concluí mestrado e estava no programa de doutorado sob a orientação do grande professor doutor Márcio Costa, mas, infelizmente, com a pandemia, eu tive que interromper o curso de doutorado, né, em psicologia social, mas o de mestrado eu concluí. Bacana. Inclusive, eu trabalhei com o tema da sobremortalidade masculina e estereótipos de gênero em atenção primária à saúde, que foi a minha dissertação de mestrado, né? Uhum. E em doutorado eu estava preparando também uma tese muito interessante sobre a concepção de subjetividade de Gonçalves Rey, que é um psicólogo cubano, morreu a questão de 4 anos atrás, era da nossa Universidade de Brasília, como que isso se aplicaria no contexto do direito penal, né? Então, eu ia fazer assim, uma imbricação entre esses construtos da psicologia social de Gonçalves Rey, que é um psicólogo cubano, com algumas categorias jurídicas, né, aplicáveis ao direito penal. Mas, infelizmente, felizmente, porque me voltei para a música nesse período da pandemia, retomei. Hoje eu tenho cerca de 42... Você aproveitou aquela reclusão da pandemia para escrever, para compor. Sim, muito exatamente. Bacana. Fiquei naquele casulo, de repente, alguma coisa dentro de mim saiu borboleta. Mas hoje em dia o senhor continua atuando como defensor? Já ainda é defensor Sou defensor público de segunda instância. Só não é mais preparador técnico, orientador técnico, agora preparador físico. Eu estou cuidando mais de mim, né, do que dos atletas. A idade chega lembrando que a gente cometeu muitos excessos durante a jornada existencial. Aí. E hoje em dia, logicamente, além da música, né, o senhor tem se dedicado à literatura, a escrever esses livros. E aí resolveu lançar o Vertiginâncias, eu mostro mais uma vez aqui para o nosso público, que são pensamentos poético-filosóficos. Primeiro, é o seu primeiro livro? Não é o primeiro livro, né? Durante o mestrado, eu fiz em parceria com alguns colegas do curso de mestrado, alguns textos, né? Deve ter alguma publicação minha. Uhum. Quando eu fui professor de sociologia jurídica em Dourados, também, na Unigran, eu lancei um livro de elementos assim propedêuticos, né, introdutórios, né, para o pessoal não se traumatizar tanto com a temática sociológica, né, aplicada ao direito. Porque, geralmente, um aluno de primeiro semestre, como era o caso, meus alunos eram de primeiro semestre, eles querem se tornar advogados da noite para o dia. E eles acham que sociologia, filosofia, economia política são disciplinas que nada têm a ver com a prática. Fazem parte dessa prática forense. Pelo contrário, acho que tem muito Mas não, a ver. Elas que dão um respaldo para a gente sustentar ou defender grandes causas, né? Então, eu tenho alguma coisa já publicada. Agora, Mas esse digamos assim, é a menina dos olhos, é o filho pródigo. Vamos dizer assim, é um amor que a gente vota ao nosso filho caçula. Uhum. É o caçulinha. E o que quer dizer vertiginâncias? Porque é uma palavra que não existe, né? Ela foi inventada... Foi cunhada por mim, né? É um neologismo. É uma palavra que eu inventei. Eu peguei a palavra vertigem e fiz a junção desta palavra com o sufixo ânsia, com C.
Com C. Porque C cedilhado. Porque ali a gente percebe alguma coisa de contínuo acontecendo, de intenso acontecendo, né? Ou seja, aquilo que impregna, por exemplo, a sensação de estranhamento. O estranhamento é próprio tanto à reflexão filosófica quanto ao experimento do belo através da via poética, né? Então aí eu juntei vertiginância, que é aquele estado de espírito que propicia a produção de uma obra artística. O senhor, como compositor, deve ter já experienciado isso, Sim. né? E quando isso nos aproxima do belo, que seria aquela categoria que manifesta o bem, de um ponto de vista platônico, a gente estaria no campo da poética, no campo da poiesis, no campo de tudo aquilo que nos embevece ante o belo, né? Agora, quando aquilo se torna mais reflexivo, a gente se flagra na perseguição da tal verdade que a gente jamais alcança, né? Então, aí há pensamentos que se imbricam. Ao mesmo tempo, eles são poéticos e, ao mesmo tempo, filosóficos. Por isso que eu higienizei pensamentos poético-filosóficos. E em que categoria que ele se enquadra? Poesia, poema, romance não é? Eu diria... Mas onde é que se enquadraria o Vertiginâncias? Então, eu acho que esse texto ele se enquadraria no gênero, na sua porção poética, né? No gênero lírico. Porque, fundamentalmente, os autores classificam a literatura em três espécimes, né? Seria o gênero lírico, o dramático e o épico. Então não seria épico ou narrativo, não seria dramático, mas teria esse apelo mais lírico. Então eu acho que eu operei aí em relação aos pensamentos poéticos com o meu eu lírico, o meu eu poético, não com o meu eu filosófico. Tu está lendo aqui uma das suas, não sei se podemos chamar uma das estrofes ou uma das... Aforismos. Um dos aforismos e tal, que eu dei uma lida em algumas coisas e tem muitas coisas que lembram Manuel de Barros. Né? O senhor conheceu o Manuel de Barros? Nossa, daqui? eu gosto muito com certeza. E tem algumas coisas, por exemplo, como esse que eu abri aqui, não há lá fora que não seja em mim. Isso me lembra assim, uma proximidade com aqueles pensamentos de Manuel de Barros, alguns assim que eu acho muito, muito legal. Como esse aqui, por exemplo. Poderíamos nos demorar um pouquinho nesse Sim, em cima desse. Aí? Não há lá fora que não seja em mim. O que o senhor quis dizer então, com isso? O Manuel de Barros, ele, de certa forma, ele reproduz poeticamente aquilo que foi intuição filosófica até dos pré-socráticos. Né? Até dos pré-socráticos. Então, de certa forma, não seria ele o caudatário dessa intuição que me leva a formular o pensamento nesses termos. Claro que existe alguma coisa que nos geminiza, porque nós somos poetas. Né? Embora a gente guarde distância considerável de uma pessoa já consagrada, um dos maiores poetas da língua portuguesa, né? E tanto é que acho que o próprio Carlos Drummond de Andrade falava assim, que o único poeta vivo que ele conhecia era Manuel de Barros. Manuel de Barros é uma pessoa que nos encanta a todos, quando, por exemplo, ele diz assim, quando os pássaros falam com as pedras e as rãs com as águas, é de poesia que estão falando. Olha que bonito. Isso é muito bonito. Coisa linda, né? Então a gente não... Por outro lado, o próprio Carlos Drummond de Andrade, ele chega e diz assim... No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. É ele, Carlos Drummond de Andrade, falando isso. Agora imagina se o Irã falasse uma coisa dessa. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Alguém iria falar para ele, você bebeu alguma coisa, você fumou alguma coisa diferente, né? Mas como é Carlos Drummond de Andrade... O Aristóteles, lá atrás, no livro Retórica, ele fala que além de o orador ele se organizar do ponto de vista da forma de se expressar, ele tem que também ter um certo carisma.
E às vezes o carisma é construído às duras penas por um determinado poeta. Né? E eu estou chegando agora no campo da poesia. Daqui a pouco, talvez, daqui a uns tempos, se Deus me permitir, né, ficar sobre a terra e não sob a terra, talvez eu seja reconhecido, né, ao ponto de jogar qualquer coisa assim, as pessoas saírem dançando. É o que em jornalismo, eu cursei jornalismo durante 2 semestres na Estácio, a gente chamava de circularidade. Quando uma pessoa atinge um determinado patamar de sucesso, qualquer coisa que ela produza merece aplauso. Não importa se é de bom ou mau gosto, de bom ou mau tom. Exatamente. Aí já não há essa distinção, né? Então, às vezes, a gente é confundido, às vezes com poetas ilustres, como esse que o senhor mencionou, e outras vezes com poetas menores. Agora, professor, o que o levou a escrever o Vertiginâncias? Qual foi o start, digamos assim, a motivação, né? Aquilo que... Se o senhor abrir o Vertiginâncias, professor... É professor para cá, professor para lá. O senhor é um professor também, professor de oratória, inclusive. Eu sei mas pode chamar de OG mesmo. Mas se o senhor pegar, OG, o pensamento de número 1, desses 1094, né? São 1094 pensamentos. Eu não sei se eu tive tantos pensamentos assim na minha vida inteira. Então, mas o senhor percebe que existe uma datação. Sim. 1972, aqui o pensamento número 1. Eu vou partir. Para que viver para chorar? Eu vou dormir num leito triste de olhar. Então, esse é um excerto de uma das minhas músicas que eu coloquei no 2º Festival de Música Popular Brasileira realizado em São José do Rio Preto. Eu participei do primeiro e do segundo. No segundo, eu fiz uma música chamada Zero à Esquerda. Sim. E um trecho dessa música, de 1972, eu coloquei como aquele pontapé inicial nesse elenco de 1094 pensamentos do livro Vertiginâncias. E eles estão, pelo que eu estou vendo aqui, me parece que eles estão numa cronologia crescente? Sim, os mais recentes. Começa lá pelos mais antigos, vai indo lá que começou em 1972, exatamente. Aí vai 2000, 2012, 13, 21, e assim vai pela frente. Sim. Então... É muito interessante. Vamos pegar mais uma. Eu achei bacana, assim, né? Vamos discorrer sobre mais alguma coisa. Eu vou pegar um aleatório aqui. Vamos abrir aqui. A gente faz essa brincadeira em casa também. Só deixamos de ser desde o ser que se é. Explica pra gente. Só deixamos de ser desde o ser que se é. Esse já não é um pensamento poético, é um pensamento filosófico. Deu para perceber que é filosófico. A chamada metafísica. A metafísica, ela trata daquilo que é uma produção que não acontece no plano do sensível, do sensorial. Seria alguma coisa que pertence mais ao mundo das ideias na acepção platônica, né? O mundo das essências. Né? Então, quando a gente fala de ser, a gente está falando de alguma coisa que é categoria ontológica. Nós estamos falando de alguma coisa que não é determinada, ela é indeterminada. No plano da ôntica, nós falamos dos seres determinados. Isso daqui, por exemplo, é uma caneca. Uma caneca. É um ser, porque antes de ser caneca, ele é. E como ele é, ele se contrapõe ao nada, que é o não ser. Né? Então, de certa forma, esse pensamento aí, ele trabalha com essa dialética que ora remete para o campo da ontologia, ora remete para a dimensão ôntica, que seria dos seres determinados, né? Então, os pensamentos de cunho mais filosófico são de difícil explicitação, né? Porque a gente tem que usar de algumas categorias que talvez refujam a compreensão laica, né? Então, nós teríamos que demandar mais tempo para conversarmos a respeito de determinados pensamentos que teriam esse caráter mais filosófico. Nós podemos dizer um pouquinho, de uma forma grosseira até, de que o pensamento filosófico se diferencia do pensamento poético, porque o pensamento filosófico está muito mais interno ao nosso ser e a poesia está mais o que a gente percebe ao externo, ou não? Não, porque essa própria discursividade que utiliza alguns conceitos, ela é colocada em xeque pela psicologia contemporânea, inclusive, né? Que fala que não existe mais aquela diferença entre sujeito e objeto. Antigamente havia o interno e o externo, né? A concepção mais odierna, ela
ela quebra essa ponte, ela destrói essa ponte. O que existe é uma interatividade entre o que era chamado de objetivo antes e aquilo que era chamado de subjetivo também anteriormente, né? Então, outro aspecto também a considerar é que o pensamento poético, ele, penso eu, é aquele que encontra o belo que ele persegue. E aí ele se embevece, ele se extasia diante da beleza, porque é aquilo que chama-o para esse encontro. Então ele encontra aquilo que ele procura. O pensamento filosófico ele já persegue um valor, digamos assim, de um outro matiz. Seria a tal verdade que ele jamais consegue alcançar. Quer dizer, a poesia está voltada mais para uma percepção estética da coisa? Sim. Embora a estética seja, vamos dizer assim, uma expressão cunhada por Baumgarten no século XVIII, seria mais recente, né? Uhum. Então, não podemos falar de estética, porque é alguma coisa que pertence mais à modernidade. Enquanto que a poesia, ela vem desde os poetas trágicos. Mas quando você fala de belo, né, de admirar o belo, não tem, de uma certa forma, esse belo não está ligado à beleza, à estética, ou aquilo que acalenta os nossos olhos, de uma certa forma? Então, em arte poética, o feio também é belo. Sim. A fealdade também ela tem um realce estético, entre aspas, para a gente não perder de vista que essa palavra é da modernidade. E quando a gente fala neste assunto, a gente tem que se remeter lá para os pré-socráticos, para a fase pré-homérica da história da arte grega. Porque a arte grega ela se divide, por exemplo, na parte pré-homérica, a parte homérica, a parte arcaica, onde surge a filosofia, e depois a parte helenística, que vai até o século II, se não me engano, da nossa chamada era cristã, né? Então, é difícil a gente falar da beleza sem refletir sobre ela filosoficamente, porque a beleza eu tenho para mim que seria alguma coisa que a gente encontra porque a gente procura nela aquilo que nos falta. Uhum. Seria um complemento àquilo que daria para a gente a sensação de pertença de uma plenitude, né? Então, a plenitude que a gente busca e encontra nos embevece. Nesse encontro existe um encantamento que é próprio do poeta. Ele se encanta e encanta. O filósofo não, o filósofo já é mais, vamos dizer assim, ele é mais trágico no sentido dos poetas trágicos lá de trás, porque ele nunca consegue o remate que ele busca arrematar. Ele nunca consegue alcançar a verdade que ele persegue. Então, acho que a diferença é essa, vamos dizer assim, de uma maneira muito rudimentar. Poesia é aquilo que a gente encontra no belo. E filosofia é aquilo que a gente persegue e jamais encontra na tal verdade. Então, por isso que o senhor chama esses pensamentos de um apelo estético reflexivo, porque tem a ver com o belo e a filosofia daquilo que nos faz refletir sobre determinadas situações. Exatamente. Existe aí duas condições bem diferenciadas, né? A condição de quem realiza um movimento no sentido de encontrar aquilo que sabidamente o irá encantar, embevecer, né? E aquele outro movimento, que é aquele movimento que sempre se ultima como pontos de reticências e jamais como ponto final. A filosofia não tem ponto final. Onde a gente enxergar ponto final na filosofia, nós estaríamos já mudou seguramente de área. Desnaturando-a enquanto filosofia. Filosofia sempre ela persegue alguma coisa, há sempre alguma coisa que ela busca, né? Que a gente chama de verdade, de realidade. Professor, qual foi a sua inspiração, né, para escrever isso? Está nas suas outras atividades? O primeiro pensamento, por exemplo, que eu extraio daquela canção, teve um contexto de caráter mais afetivo. Porque eu estava tentando namorar uma moça que tinha um namorado. E ela estava quase me namorando e se desnamorando do namorado dela. E, de repente, ela retrocede
Mudou de ideia. E começa a voltar a namorar o namorado dela e me namorando, porque eu era um namorado em potencial. Isso foi uma decepção, uma desilusão sentimental? Que eu sublimei. Ou seja, eu transformei isso de uma maneira, em termos freudianos, numa sublimação. Ou seja, um sentimento que eu experimentei, que seria de caráter mais traumático no plano afetivo, eu transformei numa canção, né? Que inclusive foi aplaudido por ela, porque ela estava no Automóvel Clube. Interessante. Então isso aqui é frase de uma canção, acabou virando uma estrofe de uma canção sua. Eu vou gravar essa música ainda. Uma música muito cara para mim. Muito interessante. Que outros, digamos assim, segmentos da literatura que o senhor costuma frequentar também? Og, eu às vezes abordo determinadas literaturas, assim, principalmente as técnicas, com um sentimento de dever. Dizem até que o advogado que não estuda todos os dias é um dia menos advogado, né? Então, por exemplo, eu como jurista, como profissional, operador do direito, na área criminal, que é a área mais humana do direito, né? Por mais paradoxal que pareça, eu tenho que ler os autores, né? Eu tenho que voltar a Aníbal Bruno, tenho que voltar a Damásio de Jesus, tenho que voltar a Magalhães de Noronha, a Pontes de Miranda, os clássicos, né? Eu tenho que me deixar iluminar por esses grandes astros, né? Para poder refletir alguma coisa dessa luz na minha atividade profissional, conseguir provimentos que eu persigo, né? Eu não posso me permitir ao improviso, eu tenho que me preparar. Então, eu tiro mais ou menos 2 horas por dia para ler aquilo que é de meu dever, de minha obrigação. E depois eu parto para a literatura que me apetece, aquela que me causa prazer. Por exemplo, leio, como eu estava dizendo, os trágicos, os poetas trágicos, pego Ésquilo, eu pego Sófocles, eu pego Eurípides, pego mais assim na Idade Média o Dante Alighieri, grande poeta, né? E venho depois para os autores, por exemplo, eu gosto demais do José de Alencar. Eu acho um craque, usando de um termo futebolístico, né, mais ligado ao esporte, eu acho um craque o Machado de Assis. Nossa, eu me encanto, por exemplo, com Yaya Garcia, né? Mas quando eu vejo Iracema, quando eu leio Iracema, eu percebo que existe uma diferença entre Machado de Assis e José de Alencar. O Machado de Assis é um craque, mas o José de Alencar é um craque o tempo todo, pelo menos naquela obra. Quer dizer, o Machado de Assis ele faz boas jogadas, mas o José de Alencar é aquele que comanda o jogo. Pelo menos ele me emociona, né? Ele assim me encanta. Claro que são 2 monstros sagrados da literatura, né? São pessoas que deveriam ser melhor reconhecidas no nosso país, né? Mas eu particularmente gosto de José de Alencar, gosto de ler também os estrangeiros. Tem um sujeito que tem o pseudônimo de Stendhal, mas é francês. Ele escreveu um livro chamado... É um livro que versa sobre o assassinato de um padre que rompe com o voto de castidade, celibato, melhor dizendo, o celibato, e ele promove uma tragédia. Primeiro pessoal, porque ele rompe com o pacto que ele tinha enquanto sacerdote, e isso parece que se reflete também na inter-relação que ele tem com a pessoa que ele julgava ou supunha amar, né? Esse sujeito, chamado Stendhal, é mestre na linguagem descritiva, né? Gosto muito dos textos também de Simone de Beauvoir, que foi a grande partner do Jean-Paul Sartre, e gosto de filosofias, evidentemente, né? Os diálogos platônicos me encantam, né? Estou lendo mais recentemente alguma coisa de filosofia moral em Aristóteles, que seria a Ética Nicômaco, que seria uma obra que eu recomendo, né? Quer dizer, são muitas inspirações, né, para fazer os pensamentos. E o senhor usa, por exemplo, o seu trabalho como defensor como fonte de inspiração para os pensamentos também? Mais para o júri. Sim. Porque quando eu enfrento, por exemplo, vamos dizer assim, um ex-adverso, um promotor, que realmente só se limita a abordar os fatos vertidos no processo de um ponto de vista estritamente jurídico, eu deito e rolo.
se me permite a expressão, a rudeza da expressão da imagem, né? Porque eu acho que a fenomênica humana ela vai além do regramento normativo, né? O homem tem uma dimensão que pode ser descrita psicanaliticamente, filosoficamente, antropologicamente, sociologicamente. Então, eu procuro realmente me abeberar dessas fontes, né, para construir a minha tese ou a minha antítese, né? Então, por isso é que os meus júris fazem diferença. E ao contrário, o senhor também usa, na sua oratória no júri, por exemplo, alguns ou vários desses pensamentos que o senhor expressou aqui? Não, ali nós não temos que ser poetas, não. E mais uma coisa, Og, interessante... Mas a gente vê, eu adoro filmes de julgamentos. Antigamente. Adoro filmes de julgamentos. E a gente percebe que em muitos momentos os advogados ali, eles usam determinados pensamentos e citações, né, que tenham assim, uma conexão muito forte com o caso que está sendo, e servem até de base, né, para a defesa do seu, ou para a defesa ou para a acusação, dependendo de que lado se está. Por isso que eu perguntei se o senhor usa os seus pensamentos também. A sua observação é pertinente e faz com que até retifique aquilo que eu coloquei há pouco. Porque no júri, a gente está diante de um julgador que é, via de regra, leigo. Uhum. Na fase da chamada peroração, quando a gente está fechando o discurso, a gente tem que, às vezes, usar de um apelo mais emocional. Comovente, falar e tal. Aquilo que é apenas decodificável pelo coração. Ou pelo coração. Então, ali, no caso, caberia a poesia. Às vezes eu me permito, mas eu não gosto muito disso. Eu gosto de conhecer... gosto não. Eu preciso, eu me convenço, antes de ir para um trabalho desse, de que o conhecimento dos fatos é de fundamental importância. Então, nós temos que conhecer o processo ipsiliteris, linha por linha, conhecer todos os meandros do fato. O elemento fático ele tem que ser apresentado a eles de uma maneira resumida, porque é apenas 1h30 de exposição. Sim. E a gente tem que fazer essa correlação com a norma do mundo jurídico que é aplicável à espécie, aquela casuística, né? Então, fica muito pouco reservado a digressões poéticas, né? Esse trabalho que é predominantemente técnico hoje. Antigamente, e eu vivi essa época no início da minha carreira, eu acho que havia mais assim, oportunidade para a gente trabalhar esses elementos. Hoje em dia, as pessoas não se pressionam tanto com isso. Parece que as pessoas deixaram de ser permeáveis à poesia. Parece que a cultura hoje é uma cultura mais técnico-científica do que suscetível. Isso é verdade, a gente percebe isso, poética. Esse certo distanciamento. Então, a gente tem que cuidar desse diferencial e se adequar a ele, enquanto juristas, porque ali a gente tem que a gente está perseguindo um resultado que pode decidir do destino de uma pessoa, até da vida dela, né? Uhum. Professor, o quanto que o senhor acha que a poesia em si, ou a filosofia, no caso do seu trabalho, os pensamentos poéticos filosóficos podem interferir e causar um efeito positivo nas nossas vidas enquanto profissionais? Por exemplo, eu no meu ambiente de trabalho, no meu dia a dia e tal, o quanto, por exemplo, ler um livro desse vai me fazer refletir sobre as coisas que estão à minha volta? Og, tem um quadro do Rafael, famoso pintor, ele apresenta todos os grandes corifeus da filosofia de todos os tempos naquela pintura, naquela tela. Mas ele coloca no centro os dois maiores do período clássico da filosofia. Um é o Platão, discípulo de Sócrates, e o outro é Aristóteles, discípulo de Platão. Só que o Platão aponta para cima e na pintura o Aristóteles aponta para baixo. De Rafael, ele aponta para o nosso chão, onde a gente pisa, né? Então, a gente tem que, às vezes, se comportar como Platão. Se comporta... Mais os pés no chão. Preconizando o Platão. Na República, o Platão, ele, de certa forma, contradiz aquela imagem do Rafael. Porque ele expulsa da República dele, que seria aquela sociedade ideal, os poetas. Ele é maldoso com a gente. Manuel de Barros não entraria na política. Mas o que ele quer dizer quando ele aponta na Politeia quando ele ou República? Aponta para o céu? Não, é por isso que eu falo. Às vezes a gente
pinça um determinado aspecto de um filósofo que é desdito pela sua própria história. Às vezes a arte, ela deforma o filósofo sobre um determinado aspecto, porque a gente pensa às vezes que o Platão é sempre platônico, no sentido pejorativo. O Sim. amor platônico é alguma coisa abstrata. Mas o Platão também ele fala de política. Tanto é que um dos principais livros dele é A República, que originalmente se chama Politeia, a Sociedade Ideal. E nessa politeia dele, a República, não entram poetas. Interessante. Porque ele diz assim, o poeta é um mentiroso. Todo poeta mente, porque ele ficciona a realidade. Ele traz elementos que ensombreiam a sombra, porque para Platão, tudo isso que o senhor está vendo, inclusive nós mesmos, somos sombras de uma essência que pertence ao mundo das ideias. Então, o poeta estaria afastado duplamente. Ele estaria afastado da essência, porque ele se limita a imitar a aparência da essência, que é a ideia primordial, né? Então, ele estaria mais afastado do que nós outros, que estamos ainda lidando com as aparências, porque ele faz a sombra da sombra, a aparência da aparência. Né? Olha, eu lhe confesso que isso, filosofia para mim é uma temática, não só para mim, mas para a maioria das pessoas, uma temática nós vamos conversar sobre bastante complexa. Professor, próximo passo, depois do Vertiginância, já tem alguma coisa no forno que deve sair em breve, não? Tem, sim. Eu estou escrevendo um livro sobre o meu primeiro júri. Sim. E eu estou colocando um título provisório de Reminiscências do Primeiro Júri, porque eu estou pensando tudo aquilo que aconteceu durante essa minha primeira experiência com a tribuna do júri, né? E eu tive a felicidade de estar ladeado pelo maior tribuno que eu conheci na minha vida, que é o Dr. José Jorge Júnior, o famoso JJ de São José do Rio Preto. Todo rio-pretense da minha faixa etária realmente rende loas a esse grande tribuno. Para mim foi o maior. E como eu estava um pouquinho apavorado em debutar, né? Na tribuna, eu me socorri desse grande tribuno e ele, depois de uma certa relutância, porque não me conhecia, né? E também tinha os compromissos dele, ele se dignou a me acompanhar e foi uma experiência que eu pretendo verter, né, de uma forma narrativa. Aí já seria um texto não lírico, seria um texto narrativo. Sim. E o senhor pode nos contar esse caso, esse primeiro julgamento? O meu assistido, ele tinha realmente cometido um homicídio, seria classificado tecnicamente como homicídio duplamente qualificado, porque a qualificadora é aquilo que não faz parte da essência do delito, mas ela orbita em torno dele como circunstare. Ela circunda aquilo que é da essência do delito. Embora ela não componha o delito, ela contribui para tornar aquilo mais grave. Não? Ou a diminuição da apenação, que seria a consequência jurídico-punitiva, né? Seria a pena para o castigo, né? Sim. Então, ali ele respondia pelo homicídio duplamente qualificado, porque alguém tinha esbofeteado o filhinho dele, porque o filhinho dele tinha trazido a notícia de que a mãe não poderia vir pegar em mãos a pensão alimentícia, como eles vinham fazendo durante todo um ano, porque o Amásio dela, o padrasto do menino, ele não permitia o reencontro da mulher com ele. Com o ex. Ele até administrava bem essa falta de contato, porque ele respeitava o espaço do novo amor da mulher dele. Ele aceitava a separação de uma forma mais tranquila. Aceitava, mas ele jamais aceitaria, acho que qualquer um de nós jamais aceitaria a agressão ao filho. Ao filho. Aquele que é sangue do nosso sangue, né? E aí ele cometeu o homicídio do padrasto. Ele ficou transtornado. Ele ficou transtornado, invadiu a casa e impediu que a mulher, ex-mulher dele, continuasse sendo vítima de espancamento, porque o sujeito já estava de violência também. doméstica. E ele, então, munido de um punhal que ele utilizava como lavrador, nunca teve antecedentes criminais, ele ficou transtornado, né?
E eu acho que a responsabilidade, ela deriva da autodeterminação. Se nós temos uma capacidade de nos autodeterminarmos, nós somos responsáveis na medida dessa autodeterminação. Quando alguma coisa nos afeta ao ponto de nos transtornar, né, a gente não responder pelos nossos atos conscientes, eu acho que a apenação também tem que levar isso em consideração. Sim. O Aristóteles já dizia que a gente tem que tratar os desiguais com desigualdade na medida em que eles se desigualem. Então, tudo isso nós assuntamos. Eu e o Dr. José Jorge Júnior, na tribuna, conseguimos derrubar as duas qualificadoras, né? Ele respondeu por homicídio privilegiado. Quer dizer, teve uma pena menor do que teria se não fosse porque nós aventamos circunstâncias que reduziam a pena. O promotor queria que elevasse a pena com as duas circunstâncias que ele aventou: motivo torpe e recurso que impossibilita a defesa da vítima. E nós aventamos com circunstâncias previstas no parágrafo 1º do artigo 121, que tratam de alguma coisa que interfere na subjetividade do sujeito da experiência, né? E isso está tudo nesse próximo livro, que deve sair quando? Eu não coloco de uma maneira tão técnica, né? Porque Sim, claro, é mais narrativo. Assim, mais você fez mais romanceado? Eu coloco mais... tem uma parte de romance, sim. Porque quando eu fui na sala do Dr. Jorge Júnior, tinha um bando de alunos ali, né? Uma porção de alunos, e dentre eles tinha uma menina muito bonita que começou a olhar muito para mim. E eu falei, nossa, eu estou realmente acontecendo nesse lugar, né? Vou esperar ele conversar e tal, né? E, de repente, eu percebi, no final, que ela estava olhando para mim porque ela estava com receio de que eu furtasse uma bolsa que ela tinha deixado numa poltrona que eu estava... que estava a poucos metros de distância para mim, que ela não me conhecia, né? Aí foi eu romancei essa história do seu ponto de vista, né? Quase que eu fiz uma música. Interessante. Mas são essas vivências que nos levam a escrever livros e compor músicas, sem dúvida. O que seriam, né, das nossas músicas, letras e composições se não fosse a nossa própria experiência, né? Sim, sem dúvida. Muito bacana. Bom, gente, olha só. Então, tá aí já. Onde é que as pessoas podem encontrar? Qualquer livraria tem, porque as pessoas sempre perguntam, tem em formato digital também? Não tem. Não tem. Foi assim uma produção, vamos dizer, um esquema de produção que eu classifico como amadorístico demais, né? Eu realmente não tive assim a expertise de realmente trabalhar mais esse aspecto da divulgação, tanto é que eu estou começando a divulgar agora. Agora, né? Acho que é o primeiro programa, a primeira entrevista que o senhor dá sobre o livro, né? Então, eu acho que... Mas eu acredito que todos nós estejamos dentro de um grande sistema de causas e efeitos, né? Uhum. Eu acho que talvez isso seja a causa do efeito que nós não conseguimos, por conta da minha falta de experiência no campo da divulgação, do marketing, ou seja lá o nome que se dê a isso. Mas quem quiser, por exemplo, adquirir um exemplar desse, pode entrar em contato com o senhor direto? Se o senhor puder colocar depois ali o meu e-mail... Tá, então já está aí aqui no rodapé, aqui embaixo, todos os contatos aí do professor. Quem tiver interesse em obter o Vertiginâncias, que olha... Eu recomendo porque é muito bacana, os pensamentos alguns são bastante reflexivos, nos fazem, né, pensar numa série de coisas aqui, e eu acho que vale a pena. Então pode entrar em contato por essas informações aí que estão no rodapé aqui do nosso vídeo, né, para poder... Eu tenho lido e relido. Né? Tenho lido e relido muito Vertiginâncias e estou gostando. O senhor está gostando? Eu acho que o escritor é muito bom. Sou suspeito, né? Bom, gente, isso foi um bate-papo, né? Talvez um pouco mais poético-filosófico, né? Porque, por causa do lançamento do livro, com essa figura, digamos assim, exemplar, esse profissional multifacetário que consegue unir, né, juntar áreas tão diferentes como a música, a literatura, o trabalho jurídico. Então, professor, foi muito bacana esse bate-papo, poder conversar com o senhor sobre tudo isso. Aí eu queria que o senhor deixasse as suas considerações finais aí a respeito do livro, a respeito de tudo que nós falamos aqui. Eu me sinto assim um privilegiado por estar aqui, né? Já conheci o seu trabalho como uma pessoa que realmente é ícone, né? Na nossa pleiade de grandes jornalistas aqui da capital, e é uma honra estar aqui sustentando uma conversação com o senhor.
Eu, como disse o senhor, fiz jornalismo também, né? E durante um certo tem período... mais essa, tem o jornalismo. Eu só saí do curso quando eu percebi que eu não podia levar a termo os meus textos, porque não era dono do veículo. O senhor sabe como que é. Então, eu me apartei disso porque me frustrou um pouquinho, né? Mas eu tenho pessoas como o senhor, como grandes referências, né? Obrigado. E, repito, é um privilégio estar aqui, que Deus nos conceda novas oportunidades de conversarmos mais a respeito de outros temas também. Tá bom. Professor Irã da Costa Neves, né? Muito obrigado por esse bate-papo. Quem sabe até uma próxima oportunidade. Perfeito. Então é isso, gente. Esse foi mais um Talk Podcasts Inteligentes para você, que toda semana traz assuntos nesse padrão aqui, nesse nível, para você que gosta de assuntos variados por aí. Meu forte abraço de sempre e até a próxima.